portaria 264, qual dessas doenças ou agravos indicados abaixo não se enquadra como notificação semanal? E aí? Doença de Creutzfeldt-Jakob, leptospirose, dengue casos, acidente de trabalho com exposição a material biológico. Qual a alternativa correta da questão 18? Gente, por favor, falem para mim que vocês acertaram questão 18. Tem um monte de questão de notificação compulsória, por favor. Por favor, falem para mim. A que não se enquadra em notificação semanal. Creutzfeldt-Jakob semanal, dengue caso semanal, acidente de trabalho com exposição a material biológico semanal, leptospirose imediata. Leptospirose imediata. Lembra o seguinte: quanto mais grave quanto mais grave e o maior risco dessa doença ou deste agravo ter disseminação coletiva, mais rapidamente eu preciso informar. Pensa nisso. Quanto mais grave e quanto maior o risco de disseminação coletiva, mais rápido eu preciso notificar. Beleza? Sim ou não? Tristeza na hora de responder questão de notificação compulsória? Então vamos ver se na 19 melhora. Sobre os detalhes anatômicos da coroa dental, a crista marginal é descrita da seguinte forma. Alternativa A, eminência linear, romba situada nas bordas mesial e distal da face lingual de incisivos e caninos e nas bordas mesial e distal da face oclusal de pré-molares e molares. B, saliência em forma de pirâmide quadrangular, típica de pré-molares e molares. C, eminência linear que une cúspides interrompendo um sulco principal. D, elevação arredondada situada no terço cervical da face vestibular de todos os dentes permanentes e descidos entre os terços cervical e médio da face lingual de pré-molares e molares ou nas faces de contato de alguns dentes. Questão 19. Questão 19, achei uma questão difícil também, questão 19A. Sobre os detalhes anatômicos da coroa dental, a crista marginal é uma eminência linear romba situada nas bordas mesial e distal da face lingual de incisivos e caninos, nas bordas mesial e distal da face oclusal de pré-molares e molares. Saliência em forma de pirâmide quadrangular, típica de pré-molares e molares, são as cúspides. Eminência linear que une cúspides, interrompendo um sulco principal, é a ponte de esmalte. Elevação arredondada situada no terço cervical da face vestibular de todos os dentes permanentes e descidos é a bossa vestibular, e entre os terços cervical e médio da face lingual de pré-molares e molares ou nas faces de contato de alguns dentes é a bossa lingual. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de anestésicos locais em odontologia. Alternativa A. No tratamento odontológico da gestante, não se deve utilizar anestésico local com vasoconstritor. E novamente, né, ele não especifica aqui que tipo de vasoconstritor. Porque se a gente levar em consideração o vasoconstritor felipressina, que é o não adrenérgico, de fato não pode, é melhor evitar vaso do tipo não adrenérgico para gestante. Mas quando a paciente é gestante e o vasoconstritor é adrenérgico, não só pode, como deve. E o anestésico mais seguro, mais indicado para gestante é lidocaína. Lidocaína com epinefrina, tá? Então a gente acaba interpretando que é isso que ele quis dizer. Vasoconstritor adrenérgico. Então, no tratamento odontológico da gestante, não se deve utilizar anestésico com vasoconstritor. Deve sim, adrenérgico, a adrenalina especificamente, tá? Então, essa alternativa não é a correta. Opção B.
O metilparabeno é um conservante obrigatório dos anestésicos locais acondicionados em tubetes de plástico. Acho que é isso? Acho que é verdade, professor. Já li alguma coisa sobre isso aí, professor. Acho que é isso aí. O metilparabeno é uma substância conservante, de fato, o metilparabeno ele tem efeito bacteriostático. Ele é um antimicrobiano. Ele é um conservante que pode estar presente não só em soluções anestésicas, mas em outros produtos também, cosméticos, alimentos, um monte de coisa. Será que é isso? Vamos ler as outras, ó. Opção C. A felipressina é um vasoconstritor bastante seguro para pacientes com problemas cardiovasculares. Opa, a gente falou isso, né? A gente falou isso. Vamos ler a outra. Vamos ler a última alternativa. Todas as opções anteriores estão incorretas. Não, né? Não, isso aqui não é. Então, ó, a gente fica entre essas duas, porque a opção A a gente já descartou. A gente fica entre essas duas opções, ó, B e C. Vamos ler a B de novo, ó. O metilparabeno é um conservante obrigatório dos anestésicos locais acondicionados em tubos de plástico. Seguinte, a grande questão aqui, ó, é a palavra obrigatório. De fato, o metilparabeno ele pode estar presente em tubos de plástico, mas não é obrigatório estar. Não é. Essa é a palavrinha. E aí, se você não presta atenção na palavra, aí você marca essa. Não é essa a alternativa correta. A alternativa correta é a opção C mesmo. Que a felipressina é um vasoconstritor bastante seguro para pacientes com problemas cardiovasculares. Por quê? Porque a felipressina não vai promover as alterações cardiovasculares que o vasoadrenérgico promove, ou pode promover, né? Então, a grande questão da alternativa B, o porquê que não é essa alternativa, é por conta disso aqui, ó. Palavrinha obrigatório. Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório ter metilparabeno. Inclusive, nos Estados Unidos, o metilparabeno é proibido em soluções anestésicas desde década de 80. Por quê? Porque em soluções anestésicas de uso odontológico, o tubete é uso único. É uso único, você não vai guardar para usar depois. Então, meio que não faz muito sentido ter o metilparabeno presente. É isso que a FDA justifica para ter proibido lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem, né? Paciência. E por que a FDA proibiu? Porque não é necessário. Não é necessário, né? Você quer uma justificativa mais contundente que essa? Por quê? Porque não é necessário. Mas outra razão foi porque o metilparabeno tem mais risco de causar reações alérgicas. Existem pessoas que têm alergia a parabeno, né? Inclusive, tem muitos produtos hoje em dia no mercado, não sei se vocês já repararam, no mercado que tem lá, às vezes está lá na embalagem, livre de parabenos, livre de sulfitos. Por quê? Porque tem gente que é alérgico a sulfito, tem gente que é alérgico a parabeno, né? Se aqui nessa alternativa tivesse o sulfito é um conservante obrigatório dos anestésicos locais com vasoconstritor adrenérgico, aí estaria correto. Porque, de fato, o sulfito é um conservante obrigatório em solução com vaso adrenérgico, mas não é o que está falando aqui. Por isso que a alternativa correta, mais uma vez, é a opção C. Mais uma questão, agora da especialidade de cirurgia. Vocês tiveram aula com o Denis, né? O Denis foi o primeiro colocado nesse concurso de Jandira para especialista em cirurgia. Ele acabou não indo assumir porque faltou. Faltou mesmo, Thalita. Ele acabou não indo assumir porque, primeiro, que acho que não acabaram não convocando, daí tinha que entrar com o mandato de e aí ele acabou não entrando, já tinha passado no concurso em São Paulo, acabou não indo lá para Jandira nesse concurso de 2014. É definido como um cisto que se origina pela separação do folículo da coroa, mandato de segurança. Isso mesmo. Obrigado, Jéssica.
pela separação do folículo da coroa de um dente incluso. É o tipo mais comum de cisto odontogênico de desenvolvimento, compreendendo cerca de 20% de todos os cistos epiteliados dos maxilares. A patogênese desse cisto é desconhecida, mas aparentemente ele desenvolve pelo acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa do dente. Trata-se do quê? Bem tranquilo, né? Cisto dentígeno, como vocês colocaram, aí sossegado, né? É o cisto odontogênico de desenvolvimento mais comum, a gente falou isso. Ele tem essa origem, né, na separação do folículo da coroa de um dente incluso, e a patogênese é desconhecida, mas aparentemente ele desenvolve-se pelo acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa do dente. Assinale a alternativa correta sobre a abordagem do câncer bucal em saúde pública. Vamos lá. Ainda tem mais umas questõezinhas aqui. Abordagem coletiva do câncer em saúde pública. Alternativa A. A abordagem coletiva deve desenvolver intervenções centradas na cirurgia ou radioterapia, mas depende de um complexo trabalho inter e multidisciplinar. Olha só, abordagem coletiva do câncer bucal. Os programas de controle de tabagismo, etilismo e outras ações de proteção e prevenção do câncer devem ser desenvolvidos exclusivamente pelos integrantes da equipe médica. Exames periódicos em usuários com maior vulnerabilidade, ser do sexo masculino, ter mais de 40 anos, ser tabagista e etilista, sofrer exposição ocupacional à radiação solar, ser portador de deficiência imunológica. D. Tratamento cirúrgico e radioterápico deve ser feito em nível de baixa complexidade, sempre com acompanhamento da equipe de saúde bucal da atenção primária. Questão 13. Qual a alternativa correta sobre a abordagem do câncer bucal em saúde pública? Não vamos pensar em ações no âmbito individual. Ele deixa bem claro, converse com a questão, ele deixa bem claro que é a abordagem coletiva do câncer bucal. Abordagem coletiva, você vai pensar na coletividade. Abordagem coletiva. Intervenções centradas na cirurgia ou radioterapia. Todos os pacientes vão fazer cirurgia e radioterapia? Abordagem coletiva. Abordagem coletiva é uma abordagem para aqueles pacientes que têm câncer bucal, que não têm câncer bucal ou têm fatores de risco para o câncer bucal. Alternativa C. Vamos prestar atenção, gente. Abordagem coletiva. Aqui, na alternativa C, essa descrição de exames periódicos em usuários com maior vulnerabilidade, ser do sexo masculino, ter mais de 40 anos, ser tabagista e etilista, sofrer exposição ocupacional à radiação solar, ser portador de deficiência imunológica, isso são características para que a gente faça a identificação precoce das lesões. Na abordagem coletiva, eu vou verificar aquela faixa etária, aquele grupo de pacientes que podem ter maior chance de desenvolver câncer bucal, e aí eu vou intervir coletivamente. Radioterapia, cirurgia, tratamento cirúrgico e radioterápico são para aqueles pacientes que já foram diagnosticados. Na abordagem coletiva, eu tenho pacientes que podem ter da doença e pacientes que não têm a doença. Então, obviamente, que eu não vou utilizar a cirurgia e radioterapia para aqueles pacientes que não têm doença. Dentro do processo de trabalho em saúde bucal, é sugerida uma organização que consiga efetivar as consultas
de acordo com as complexidades de maneira conclusiva. Escolha a alternativa que contém as afirmações corretas. Aqui é dentro do processo de trabalho em saúde bucal. Dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, nós temos uma sugestão de como deve ser organizada a rotina do cirurgião dentista. Olha lá. Maximizar a hora clínica do cirurgião dentista para aperfeiçoar a assistência. 75% a 85% das horas contratadas devem ser dedicadas à assistência, de 15 a 25% para outras atividades, planejamento, capacitação, atividades coletivas. As atividades educativas e preventivas ao nível coletivo devem ser executadas preferencialmente pelo pessoal auxiliar. O planejamento e supervisão e avaliação implicam participação e responsabilidade do cirurgião dentista. 2. Garantir o atendimento de urgência na atenção básica e assegurar cuidados complementares. Esses casos em que outras unidades de saúde, pronto atendimento, socorro e hospital, de acordo com o plano diretor de regionalização. 3. Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo de demanda da realidade local. Estão corretos. Alternativa A, 1, 2 e 3. Alternativa B, 1 e 2 apenas. Alternativa C, 2 e 3 apenas. Alternativa D, 1 e 3 apenas. As atividades educativas e preventivas ao nível coletivo devem ser executadas preferencialmente pelo pessoal auxiliar, só que quem vai executar a aplicação tópica, o flúor na escola, por exemplo, bochecho com flúor, pode ser executado pelo pessoal auxiliar. Porém, planejamento, supervisão e avaliação implicam participação e responsabilidade do cirurgião dentista. As atividades educativas e preventivas, elas devem ser prioritariamente realizadas pela equipe auxiliar, ok? Já respondi a sua perguntinha aí. Usei até a própria questão para responder. E aí nós temos questão 14, todas as alternativas corretas. Todos esses itens, 1, 2 e 3, são sugestões da Política Nacional de Saúde Bucal de como organizar as rotinas, o processo de trabalho do cirurgião dentista. Ok? Perguntinha da Ana. Prioritariamente, pessoal auxiliar de consultório dentário e THD devem realizar as ações educativas e preventivas. Sempre com orientação, participação, responsabilidade e supervisão do cirurgião dentista. Sobre as possíveis complicações que podem ocorrer decorrentes de erros durante as técnicas anestésicas, podemos citar: o hematoma causado por solução anestésica pode trazer graves consequências, como grandes aumentos de volume e alterações de coloração irreversíveis. Não, normalmente hematoma nunca é irreversível, né? A parestesia por traumatismo é mais comum na exodontia de terceiros molares inferiores. O trismo é uma complicação bem como o aumento da capacidade de abertura e movimentos mandibulares. Não, é o oposto, né? Paralisia do nervo facial é uma das complicações mais comuns. Errado. A única resposta possível é que a parestesia por trauma é mais comum em exodontia de terceiros molares inferiores. Sobre as técnicas de anestesia do nervo alveolar inferior, podemos dizer que, durante a realização do bloqueio anestésico do alveolar inferior, algumas lesões podem ser causadas, sendo o nervo bucal mais comumente atingido. Definitivamente o nervo bucal mais de boa, né? Não. A anestesia deste nervo alveolar inferior promove o bloqueio da sensibilidade dolorosa nos dentes inferiores contralateralmente ao lado da injeção da solução. Não contralateralmente, ipsilateralmente, que é no mesmo lado. O sucesso da anestesia está ligado à proximidade da ponta da agulha ao forame mandibular no momento da administração da solução anestésica local. Letra C até agora é a mais adequada. Após injúria à artéria ou veia alveolar inferior,
são incomuns o aparecimento de hematomas. Pelo contrário, né, se injuriou a artéria ou veia, a chance de aparecer hematoma é comum. Resposta correta. Letra C. O sucesso da técnica de Halsted, ou tradicional, ou pterygomandibular, é associado à proximidade da ponta da agulha com o forame da mandíbula no momento da anestesia local. O termo de consentimento livre e esclarecido é um direito do paciente e dever do profissional. É um documento utilizado e um documento utilizado para pesquisas envolvendo seres humanos e procedimentos assistenciais. Então, eu posso usar esse termo de consentimento tanto para os procedimentos de atendimento, como também para pesquisas e procedimentos assistenciais. Sobre o tema, podemos afirmar que, na área assistencial, não pode ser utilizado com a finalidade de registrar adequadamente informações que o paciente recebeu sobre os procedimentos e as condutas a serem realizadas. No termo de consentimento, pessoal, se você for submeter ao comitê de ética, uma das coisas que eles pedem é justamente que tenha muito claro os riscos e benefícios sobre aquilo que ele vai participar. Então, a alternativa A está incorreta, que ela fala que não precisa registrar as informações que o paciente recebeu. Não, tem que registrar. Ele tem fundamental importância na prática odontológica, protegendo os cirurgiões dentistas contra os possíveis processos jurídicos de pacientes mal intencionados. Olha, não é que é isso mesmo? Vamos ver a C? O termo de consentimento livre esclarecido deve ser documento padrão, no qual o cirurgião dentista apenas substitui o nome do paciente. Não, pessoal. Se eu vou fazer uma endo, eu tenho riscos diferentes de um implante, concordam comigo? Se eu vou fazer uma cirurgia de terceiro molar, o risco já é diferente do implante. E olha que os dois estão ali na cirurgia. Quanto mais entre uma cirurgia e um tratamento endodôntico, ou até mesmo, entre um tratamento e uma pesquisa, são diferentes os riscos. Então, esse termo tem que ser diferenciado. O termo de consentimento livre esclarecido deve ser apenas depois da prática de qualquer atividade clínica. Antes, depois não tem valia nenhum. Gente, se você sofreu uma lesão, você vai querer assinar alguma coisa autorizando a pessoa a te fazer aquela lesão? Nunca. Então, isso aí tem que ser feito antes, tá bom? Então, a afirmativa correta é justamente a alternativa B de Bosque. O termo de consentimento livre esclarecido tem importância na prática odontológica, protegendo o cirurgião dentista contra processos judiciais de pacientes mal intencionados. E por fim, não menos importante, Jandira de novo, 2014. Documento de resposta a uma solicitação feita por um interessado, a um ou mais cirurgiões dentistas, a uma comissão de profissionais ou uma sociedade científica sobre fatos referentes a uma questão a ser esclarecida. Denomina-se. Vamos lá então, pessoal. Muita atenção a isso. Quando a gente fala que pediu, que solicitou uma resposta a um ou mais cirurgiões dentistas, uma comissão de profissionais ou uma sociedade científica, eu estou querendo alguém aqui qualificado para falar sobre o tema. Certo? Se eu falasse que eu pedi para um odontologista, seria parecer. Se eu falasse que vier um cirurgião dentista, seria uma consulta. Se eu falasse que era sobre um procedimento feito para que impossibilita a volta à rotina, seria um atestado. Agora, se eu falo, o que eu falei do parecer é relatório. Se eu falo que eu pedi para um odontologista, é um relatório. Agora, se eu falo que eu estou pedindo para uma sociedade científica, ou seja, para alguém que manja especificamente daquele tema, é um parecer. Certo? Então, qual que vai ser a diferença entre parecer e relatório, sem me enganar agora? O parecer, pessoal, eu estou pedindo uma resposta a uma dúvida para um especialista na área. E um relatório para um odontologista, ou seja, ele atua como perito para verificar os fatos, certo? Então, para verificar os fatos, o odontologista faz relatório. Quem faz parecer é única e exclusivamente quem é especialista na área. Tudo bem? Ficou claro isso daí?
Desculpa a confusão no começo aí, porque eu inverti as ordens. Mas relatório é pelo odontologista ou pelo perito que foi nomeado. Parecer é sobre alguém que tem conhecimento científico sobre aquilo que está sendo aventado, sobre aquilo que está sendo perguntado.